Metade do povo se perdeu no caminho. Deve ter ido fazer a aula prática disso aí, mastigar um pouco. Pode ser, pode ser. Então vamos lá, gente. No estômago nós vamos encontrar basicamente um tipo de digestão, que é só a digestão das proteínas. Isso vai ser feito graças à presença da pepsina, que é uma enzima que tem a sua melhor atuação em pH ácido. Por isso que nós temos a liberação de ácido clorídrico. Então, olha lá, em média, a gente libera 3 litros de ácido clorídrico por dia. Então, nós vamos ter aí um pH em torno de 2 e 3. E o alimento fica algumas horas no estômago. Dependendo do tipo de alimento, pode ficar até mais de 4, 5 horas no estômago, tá? Eu vou passar o vídeo, senão eu não consigo fazer tudo com vocês. Mas eu vou dar o link, vocês podem assistir depois o vídeo, tá? E acompanhar a aula novamente quantas vezes vocês quiserem. Então, o intestino delgado, nós vamos observar a presença de 3 porções: duodeno, jejuno e íleo. Vamos observar que a digestão ela ocorre principalmente no duodeno e no início do jejuno. No jejuno e no íleo, nós vamos ter a porção de absorção dos nutrientes. É nessa região do duodeno que nós vamos ter a chegada dos sucos digestórios, suco pancreático e suco entérico, além da presença da bile. Só que é muito importante lembrar que a bile não é uma enzima. A bile ela é um emulsificador de gordura. Ela consegue quimicamente quebrar só na estrutura física dela, ele é um composto químico, ela funcionaria como um detergente, tá? Transformando grandes gotas de gordura em gotículas menores, e isso facilita a ação das lipases. Então, o que nós vamos encontrar de enzimas no pâncreas? Do duodeno, desculpa. Nós vamos encontrar o suco pancreático. Suco pancreático é um conjunto de enzimas e é muito interessante que o suco pancreático tem uma quantidade muito grande de bicarbonato de sódio. A razão do bicarbonato de sódio é justamente elevar o pH do quimo, que é todo o material que saiu do estômago. Então, por que isso? Porque as enzimas que atuam no duodeno, elas têm como pH ótimo um pH alcalino. Então eu preciso elevar o pH. Elevar até quanto? Vai elevar em torno de 8, de 9. Tá? Então vai ficar um pH alcalino. Quais são as enzimas que nós encontraremos? Encontraremos tripsina e quimiotripsina, que elas pegam proteínas e transformam em peptídeos. Teremos lipase. Lipase quebra lipídio. Vou transformá-los em ácido graxo e glicerol. O amido que não foi quebrado totalmente lá na boca vai sofrer a ação da amilase pancreática, que vai transformar amido em maltose. Vamos ter as peptidases. Peptidase vai pegar o peptídeo, fruto da ação da tripsina e da quimiotripsina, e vai quebrar esse peptídeo em aminoácido. E nós vamos ter ainda as nucleases, que vão quebrar o DNA e o RNA em nucleotídeos. Essa é a estrutura do pâncreas. Essa parte aqui em laranja. Ó. O pâncreas é uma glândula mista, que além do suco pancreático, ela libera também a insulina e o glucagon. A bile. A bile ela é produzida no fígado
e armazenada na vesícula biliar. Então, quando esse material ele sai do estômago em direção ao duodeno, libera-se a bile para emulsificar a gordura, e com essa emulsificação, a ação das lipases é mais efetiva, ela ocorre de forma mais contundente. Então, é muito importante a presença da bile. O suco entérico é o que vai finalizar o processo de digestão. Nós vamos aí, com essas enzimas presentes no suco entérico, é um conjunto de enzimas liberada pela própria parede do intestino, pelas células intestinais. Nós vamos encontrar sacarase, que quebra um disacarídeo, que é a sacarose em glicose e frutose, que são monossacarídeos. Vamos ter a lactase, que quebra a lactose em galactose e glicose. Vamos ter a maltase, que quebra a maltose em 2 moléculas de glicose. Vamos ter nucleotidases, que quebram os nucleotídeos em desoxirribose ou ribose, que é a pentose, fosfato e as bases nitrogenadas. E vamos ter peptidases, que quebram os peptídeos em aminoácidos. Agora já temos todos os compostos que são absorvíveis pela célula. Finalizamos o processo de digestão. Só que não acabou por aí. Primeiro, eu tenho todo esse processo gerido por hormônios. O controle é hormonal. Nós vamos ter 4 hormônios: gastrina, secretina, colecistoquinina e o inibidor gástrico. A gastrina ela vai atuar no estômago para liberar suco gástrico. A secretina ela é produzida no intestino, só que ela participa em vários locais. No estômago para inibir, porque já foi feita a digestão. No intestino, para que ele tenha um movimento peristáltico mais lento. O pâncreas, para que libere as enzimas, o suco pancreático, para que tenha digestão. E para o fígado começar a produzir bile. A colecistoquinina, ela vai atuar no pâncreas. Ela atua no pâncreas para liberar mais enzimas para a digestão e vai atuar na vesícula biliar para que ela libere a bile. E o inibidor gástrico é liberado pelo intestino também, dizendo para o estômago, ó, para de se movimentar porque o processo de digestão já chegou para a gente, você não precisa fazer mais nada. Então, cada hormônio tem um papel, como a gente observa aqui, ó. A gastrina, ela estimula no estômago. A secretina, ela inibe o estômago, mas ela estimula o pâncreas. E a colecistoquinina estimula o pâncreas e estimula a vesícula biliar. Já a absorção, lá no intestino, ela é feita por essas estruturas que eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Ó. Então aqui a gente tem um corte do tubo intestinal, repare a presença de vasos sanguíneos, por esses vasos que vão os nutrientes serem distribuídos pelo organismo. E a gente tem mostrando aqui a parte interna, a mucosa intestinal. Repare que a mucosa é cheia de dobras, que são as vilosidades intestinais. Dentro de um vilo, ela tem uma estrutura de sustentação e cheia de capilares sanguíneos. Se eu observar uma célula, eu vou observar que na superfície dessa célula, na membrana plasmática da célula, eu também tenho dobras. Essas dobras são as microvilosidades. Isso aqui é celular, isso aqui é tecidual. Essas são dobras do tecido e essas são dobras da membrana plasmática. Maravilha, queridos? Sim, senhor. Eu vou pegar aqui o link, ó. Vocês querem que eu coloque no grupo para vocês? Deixa eu dormir. Por favor.
Eu não sei qual grupo que vocês estão... Super Smart Tarde Êxito. Esse aí mesmo. É para aparecer aqui um linkzinho, mas ele só vai o link, não vai a... Eita. Depois eu mando nos outros grupos. Então, falamos do sistema digestório, controle hormonal. Vamos falar agora, ó, do sistema osmorregulador. Tenho aula disso também, se vocês quiserem eu mando para vocês, tá? Mas aí ia levar um tempão para falar de todos esses assuntos, a gente não ia conseguir terminar hoje. Qual que é a importância do sistema osmorregulador? A importância dele é nada mais do que manter a homeostase do organismo, o equilíbrio, retirando as substâncias que são resíduos metabólicos. Então, dessa maneira, o organismo consegue manter o equilíbrio. Os principais compostos que serão eliminados são os compostos proteicos, fruto da quebra de proteína. Então nós vamos ter basicamente a amônia, ácido úrico e ureia. Eu coloquei amônia, ácido úrico e ureia, mas se a gente fosse colocar em grau de toxicidade, seria o mais tóxico a amônia, o intermediário ureia e o menos tóxico o ácido úrico. O organismo que libera amônia é chamado de amoniotélico, sempre organismo aquático, tá? Quem libera ureia tem a condição de armazenar um pouco desse composto no seu organismo, mas ele tem que ser diluído em água. E quem libera ácido úrico são organismos que não podem reter água no corpo, que não têm condição de manter muita água. Então eles economizam com uma substância de excreção que não necessita de água, que é o ácido úrico. Como que os organismos, os demais grupos, controlam o seu equilíbrio osmótico? Porífero, os equinodermos e os nidários, através de difusão. Isso vai pela estrutura do corpo mesmo, pela superfície corpórea. Os plateumintes têm as células flama, que vão filtrar os fluidos intercelulares e colocar os excretas para fora. Os nemateumintes têm o túbulo em H, com uma junção na região da faringe, 2 túbulos longitudinais percorrendo o corpo. Anelídeo e molusco têm os metanefrídeos. Metanefrídeo é o que vai filtrar o fluido celomático e também o sangue. Crustáceos têm as glândulas antenais ou glândulas verdes. Os aracnídeos, glândulas coxais. Os insetos, os túbulos de Malpighi, não só os insetos, mas diplópoda e quilópoda também. E os vertebrados, a excreção é feita por rins. Gente, eu só vou acender a luz aqui, senão nós não vamos nos enxergar daqui a pouco. E eu tô com a tela aqui, eu também não vou conseguir. Só um instantezinho. Isso é algo que a Globo não mostra, hein?
Agora estou iluminado. Então vamos falar do sistema excretor humano. O nosso sistema excretor, ele é composto basicamente de 2 rins. Cada rim apresenta na sua estrutura interna o que nós chamamos de unidade funcional. Essa unidade funcional se chama néfron. Então o processo de filtragem do nosso sangue ocorre no néfron, que faz parte do rim. Então, além da estrutura renal dos rins, nós vamos ter cada rim com um tubo, que ambos se juntam numa estrutura. Cada tubo se chama ureter, e eles desembocam em uma estrutura muscular que se chama bexiga urinária. Dessa bexiga urinária parte um outro canal que se chama uretra. É a partir da uretra que nós colocaremos a urina para o meio externo, tá? Como que é a unidade filtradora? Então acompanhem comigo. Ó. O sangue vem com grande pressão. E aqui nós temos um enovelamento de capilares sanguíneos, que nós chamamos essa estrutura de glomérulo. Ela fica em volta de uma cápsula, ela fica encapsulada. Como nós temos só uma camada de célula aqui e uma camada de célula nessa cápsula, que a gente chama de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, é aqui que vai ocorrer a filtragem. Então passa muita coisa aqui. Não só substâncias que são resíduos metabólicos, mas passam também compostos que são importantes, como passa muita água, passam sais, passa uma série de substâncias. E a estrutura do néfron, ó, o néfron é isso daqui, ó. Todo esse pedacinho que vem até aqui. Então a estrutura do néfron, ela é composta pelo túbulo contorcido proximal, a alça de Henle ou alça néfrica e o túbulo contorcido distal, que ele vai desembocar em um ducto coletor, que desse ducto coletor ele vai cair no ureter. Toda essa estrutura do túbulo contorcido proximal, distal e alça de Henle, ele é envolto por capilares sanguíneos. Então nós vamos ter no túbulo contorcido proximal a reabsorção de alguns sais. Na alça de Henle, nós vamos ter reabsorção de água. No túbulo contorcido distal, nós vamos ter secreção de algumas substâncias, como, por exemplo, podemos ter secreção aí de compostos minerais que voltam para a circulação sanguínea. Então, pode ele secretar sal em direção do capilar para aumentar a reabsorção de água. Então, cada partezinha, o mais importante aí é que nós vamos reabsorver muita água nessa estrutura do néfron. A filtragem e depois a reabsorção de água, para que a gente possa colocar perdendo o mínimo de água possível, naturalmente, tá? Para a gente controlar o nosso controle osmótico, a nossa hidratação. Então, controlar o que se perde de água e, mesmo assim, colocar para fora do nosso organismo aquelas substâncias que são tóxicas. Como que nós regulamos isso? Deixa eu pegar aqui a regulagem. Ó. Todo esse processo de reabsorção, de secreção de íons, ele vai ser regulado hormonalmente e também regulado pela pressão. Então, olha que interessante. Essa setinha mais clara mostra se a urina ela está muito concentrada ou diluída. Quando nós temos a filtragem, repare que fica muito diluído. Então, o corpo ele vai reabsorver íons, vai reabsorver água, e nós vamos ter aqui a entrada de substâncias como hormônios, justamente para que eu aumente ou diminua a reabsorção de água.
Repare que já reabsorvi, ó, a urina vai ficando mais concentrada e eu continuo a reabsorção de água. Essa primeira alça, a primeira porção da alça de Henle, ela é permeável à água. A segunda porção já é impermeável. Então aqui nós vamos perder somente sódio pelo um processo aqui de difusão. A urina está mais concentrada ainda. Vou perder mais água para aumentar ainda mais a concentração. Então repare que a gente reabsorve água com grande ênfase, justamente porque ela que é o veículo para levar essas substâncias. Eu tenho que ter pressão aqui na arteríola que chega para que haja a passagem dessas substâncias. E a água vai no bolo. Só que eu não posso perder toda essa água. Se eu perder, eu acabo desidratando em horas. Então é muita água que a gente reabsorve, tá? Para ter uma ideia, ó, 160 litros são filtrados durante um dia. Nós vamos liberar, em média, num dia, em torno de 1,5 litro de urina. Imagina se a gente liberasse essa quantidade grande de água. A gente ia desidratar, ia secar rapidamente. Mesmo existem certas situações que nós perdemos água mais do que deveria. Por exemplo, quando a gente bebe. A ingestão de bebida alcoólica, você começa a ingerir a bebida alcoólica e isso vai afetar um hormônio, vai afetar o ADH. Vai diminuir a quantidade de ADH. Então a gente começa a urinar em grande quantidade. Só que o álcool, como ele é tóxico, ele vai retirar a água do nosso cérebro, que é o órgão, que é o tecido que tem mais água. Então a retirada de água do cérebro vai dar um efeito colateral, que é a ressaca. A ressaca nada mais é do que um processo de desidratação. O nosso corpo, no desespero de colocar essa substância tóxica para fora, começa a colocar água em excesso. Isso faz com que a gente desidrate e dê a bendita ressaca no dia seguinte, né? Aí toma água absurdamente. Professor, por que dizem que o café forte, comida gordurosa, o líquido eu já entendi agora, porque o senhor falou. Agora, por que o café forte e comida gordurosa ajuda a passar a ressaca? Não ajuda. O que vai acontecer é porque você pode ter algum problema relacionado ao seu fígado. Dá uma blindada no fígado. Mas a ressaca não tem como. Se você não ingerir água, não manter hidratação, você vai ter ressaca. O único jeito de não ter ressaca, se você for ingerir bebida alcoólica, é ingerir água junto com ela. Vai diminuir, tá? Mas lembre-se que você está colocando uma substância tóxica no seu corpo. E você vai ter efeito colateral disso. Entendi, obrigada. Nada. Como que nós controlamos hormonalmente esse processo? Nós vamos ter um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. A presença dele na circulação sanguínea vai aumentar a reabsorção de água. Diurese é fazer xixi, é urinar. Então ele é contra a diurese. Grande quantidade de ADH diminui a diurese, a urina vai ficar mais concentrada. Pouco ADH, a urina fica mais diluída, fica mais clarinha, tá? Então, olha lá, outro hormônio também, aliás, outros hormônios, né? Aldosterona, ela vai estimular a reabsorção de sais nos túbulos renais. Então, o que ela faz? Como ela absorve, estimula a reabsorção de sódio, ficar mais sódio no nosso organismo faz com que a gente retenha mais água. Por isso que pessoas que tomam medicamentos corticoides, a pessoa fica inchada, porque ele estimula a reabsorção de sal, e essa reabsorção de sal faz com que a pessoa retenha mais água no organismo. Então repare como que um fato
tá ligado com o outro, tá? Professor, o que seria esse medicamento corticoide? Para que ele é usado? Cortisona. Quando a pessoa tem, por exemplo, artrite, artrose, acaba tomando cortisona. Entendi, obrigada. Vamos lá para o sistema reprodutor. Sistema reprodutor masculino e feminino. Qual que é o papel desse sistema no nosso organismo? O papel dele é produzir as células reprodutivas e, além disso, nos dar as características sexuais secundárias, porque nós temos glândulas aí, glândulas mistas. Na estrutura masculina, a gente vai ver que existe uma semelhança entre as duas, a semelhança estrutural, tá? A origem é a mesma. Simplesmente a presença de um hormônio faz com que tenha modificação para a estrutura masculina. Sem esse hormônio, mantém a estrutura original, que é a feminina, tá? O que nós vamos encontrar na estrutura masculina, no sistema reprodutor? Vamos encontrar duas glândulas, que são os testículos. É aqui que nós teremos a formação dos espermatozoides. Acompanhando o caminho até a ejaculação, passa-se para o epidídimo. O epidídimo armazena, matura os espermatozoides. Aí eles caminham pelo canal deferente, passam por 3 glândulas, vesícula seminal, glândula bulbo-uretral e próstata. E aí utilizam o mesmo canal da saída da urina, que é o canal da uretra, que passa por dentro do pênis, e aí os espermatozoides pegam o caminho do meio externo, tá? Essas glândulas que eu falei para vocês, as glândulas bulbo-uretrais, vesícula seminal e próstata, elas são as responsáveis por produzir o fluido seminal, o sêmen. E o sêmen tem a função de permitir a natação dos espermatozoides, tem a função de nutrir os espermatozoides e ainda de controlar o pH da uretra, já que a urina ela é ácida e os espermatozoides, se estivessem em contato com o meio ácido, eles morreriam, né? Muitos morrem no caminho, mas o sêmen tenta controlar esse pH. Já a estrutura feminina, ela tem as mesmas estruturas, só que num formato diferente. Nós vamos encontrar 2 ovários, que é aqui que serão produzidas as células reprodutoras, os óvulos, na verdade os ovócitos, né? Olha, o homem tem 2 testículos, a mulher tem 2 ovários. Vamos até uma estrutura que é o útero, que é uma estrutura muscular, que ela consegue se dilatar, então durante a gestação ela aumenta muito de tamanho. Temos uma abertura no útero, a ligação entre o ovário e o útero é feito pela tuba uterina, tá faltando um pedacinho aqui dela, ó, mas a tuba uterina vem até aqui, ela estaria, deixa eu pegar uma canetinha aqui, a tuba uterina estaria aqui, ó, aqui com as fímbrias e aqui também, ó. Então, o ovócito sai daqui, ele vai percorrer a tuba uterina, no útero. Se tiver gravidez, ele se fixa no endométrio. Se não tiver, ele sai junto com o fluxo através da abertura, do orifício do canal vaginal. Então, nós vamos ter aqui o colo uterino, o canal vaginal e a genitália externa feminina, que nós chamamos toda essa estrutura de vulva, que temos o clitóris, a abertura da uretra, por onde sai a urina, os grandes lábios, os pequenos lábios e o intróduto, ou orifício vaginal. Tá? Então, há um hábito de se referir à genitália externa feminina como vagina. Vagina é o canal. A genitália externa é a vulva.
A mulher, diferente do homem, o homem produz espermatozoides o tempo todo. A mulher libera um óvulo a cada ciclo menstrual, num período que nós chamamos de ovulação. E nós temos aí a ação de 4 hormônios. 2 hormônios hipofisários, que é o FSH e o LH. FSH é o hormônio folículo estimulante. A função dele é estimular a maturação de um ovócito. E o LH, que depois desse ovócito maduro, já pronto, vai permitir a liberação dele. O LH é o hormônio responsável pela ovulação. E nós temos os hormônios ovarianos, que é o estrógeno, ou estrogênio, e a progesterona. O estrógeno ou estrogênio, ele vai atuar no útero, fazendo com que a camada interna do útero se torne espessa, que é o endométrio. E a progesterona vai ser o hormônio responsável pela manutenção desse endométrio espesso durante um período de tempo. Então, olhando nesse gráfico aqui, ó, dá para a gente observar bem. Quando começa o ciclo menstrual? O ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação. Menstruou, começou um novo ciclo. Com a menstruação, nós vamos ter um aumento da liberação do FSH. O nível de FSH vai aumentar para quê? Para estimular o crescimento folicular. Quando nós temos o crescimento folicular e está próximo da ovulação, repare que por volta lá do 7º dia, a quantidade de estrógeno ela já começa a aumentar e a gente vai ter um pico aqui por volta do 14º dia do ciclo. Para quê? Para que a camada do endométrio fique maior ainda, ó. Ela vai aumentando. Repare que o hormônio vai aumentando também. Quando já está pronto e eu preciso liberar o ovócito, entra em ação o LH. Olha o pico do LH aqui, ó. A gente observa o pico dele aqui. E aí eu tenho a ovulação, que ocorre geralmente na metade do ciclo. A gente faz um cálculozinho 2 dias ou 3 dias antes, 3 dias depois, que é o período fértil, né? É aqui que, se a pessoa tem intenção de engravidar, a relação vai ocorrer nesse período. Nós estamos falando do 14º dia do ciclo, não dia 14, tá? O que vai ocorrer? Já teve a ovulação, o endométrio no útero precisa ser avisado que vai chegar, pode chegar um bebê. Então isso começa a ter a liberação de progesterona. Só que a progesterona ela é liberada pelo, literalmente, o buraco que ficou do folículo que foi rompido. Ficou um buraco. O ovócito saiu e ficou uma ferida. E essa ferida vai cicatrizando para formar o que a gente chama de corpo lúteo. Enquanto ela estiver aberta, ela libera progesterona. Quando ela vai cicatrizando, vai diminuindo a liberação de progesterona, até o momento que cessa a produção de progesterona. Se acabar a progesterona, o ovário entende que não teve fecundação, e aí descama o endométrio, vai começar um novo ciclo menstrual. Então, o que acaba, quando a pessoa toma anticoncepcional, o que ela faz? Ela impede a liberação do LH, então não vai ter ovulação, não vai liberar óvulo. E quando chegar no final do ciclo, ela tem só uma descamação do endométrio. Só tem um sangramento, não sai um ovócito. Deu para sacar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por mim tá tudo tranquilo. Maravilha. Se nós tivermos aí uma fecundação, quando o embrião
ele se fixa no endométrio, ele começa a liberar, ele mesmo liberar progesterona. E a estrutura do embrião com o endométrio libera um quinto hormônio nessa história, que é a gonadotrofina coriônica. Quando a mulher acha que está grávida e vai fazer um teste de farmácia ou um teste mesmo de laboratório, é esse hormônio que vai ser detectado tanto na urina como no sangue, que a gente chama de beta-HCG ou HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Então, encontrou esse hormônio no sangue ou na urina, parabéns. Vai ser mamãe e alguém vai ser papai. Belezura? Isabela, alguma pergunta? Luiz, alguma pergunta? Por que eu tô com Isabela na cabeça? Não, professor, não tem nenhum. Não, na verdade tem sim, tem mais uma curiosidade. Professor, o senhor falou que quando o útero se fixa, peraí que eu vou escrever. Quando tem fixação no útero. Deixa eu ver aqui. Quando o óvulo se fixa no útero. Esse processo se chama nidação. Quando ele se prende, ele mesmo começa a liberar progesterona para manter o endométrio mais espesso, e a mulher não menstrua. Não é para ela menstruar. Ah, mas quando eu estava grávida eu menstruei. O que pode acontecer é um início de aborto. Ela está tendo um processo abortivo. Só que muitas vezes o embrião fica lá fixo, resiste e vai formar a estrutura placentária. Aí ele sobrevive. Mas na gravidez não é para ter sangramento. Isso é um comecinho de um processo abortivo. Um aborto natural. Se a mulher menstruar, é porque ou ela não está grávida ou ela está tendo um aborto, que não necessariamente pode efetivar e ela perder a gestação, né? Mas ela está num processo que pode levar a perder a gestação. Maravilha? Esse processo, caso ocorra, pode afetar de algum modo o feto ou não? Pode. Depende muito do quanto esse organismo vai receber de nutrição. Então, são vários fatores, né? Não dá para determinar quanto vai afetar ou se vai afetar. Pode existir? Pode. Como pode não existir também. É que são vários hormônios envolvidos, né? Então, como tem uma grande gama de hormônios, você pode ter uma variação também do que vai afetar ou não. Beleza? Gente, falta um minutinho aqui. Eu acho que eu não vou conseguir responder nenhuma questão. Fica para o nosso pós-férias. Ou se vocês quiserem, eu faço aqui, eu gabarito as questões e ponho no grupo. Vocês querem que eu faça isso? Por favor, professor, se possível, o senhor mandar o seu preze também, ou o seu slide sobre o conteúdo que o senhor falou que faltava, por favor. Eu mando lá no grupo. Depois vocês distribuem, tá? Para os demais, Okay. eu mando a aula gravada também. Ok, obrigada. Feito? Bom descanso para vocês. Recarreguem as baterias. E daqui a pouco a gente se reencontra. Beleza? Valeu, professor. Até mais. Beijo grande para vocês. Tchau, tchau.